Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana marcada pela Cimeira da NATO. Aquilo onde terá nascido a NATO 3.0. Foi uma cimeira onde Portugal, pela primeira vez em muitos anos, foi vista como um bom aluno, cumpriu já a meta dos 2% de gastos em defesa, mas vai ter ainda obrigações muito pesadas para os próximos anos, porque esta nova NATO vai obrigar que os países europeus sejam mais responsáveis pela sua própria defesa e também mais responsáveis pelo orçamento de defesa. À parte de todas as mudanças de Donald Trump ao longo da cimeira, a verdade é que a Europa ficou, obviamente, mais a perceber que o seu futuro depende sobretudo de si, embora, naturalmente, ainda e sempre ligado aos Estados Unidos. Vamos tentar perceber o que é que sai desta cimeira, que mudanças há para a Europa e também para Portugal, já que os desafios são enormes e alguns deles muito difíceis. E vamos ter connosco Martins da Cruz, que é antigo embaixador na NATO e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, o general Pinto Ramalho, ex-chefe de Estado-Maior do Exército e comentador SIC, o Vítor Matos, que é jornalista do Expresso e que esteve a acompanhar a cimeira da NATO em Ankara, e a Lívia Franco, que é especialista em ciência política e relações internacionais e também é comentadora SIC. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Sr. Embaixador, eu começava por si. Donald Trump entrou nesta cimeira de Ankara com as ameaças habituais, saiu de lá a falar de amor e a verdade é que o comunicado final da cimeira reafirma um compromisso inabalável com a defesa e com a proteção de todos os Estados-membros. Isto significa que a NATO saiu mais forte ou isto é apenas o início da tal transição para a NATO 3.0 que falava o Ricardo? Vamos lá ver. A NATO... Uma cimeira da NATO não é exatamente um meeting point onde as pessoas se encontram, como, por exemplo, na Conferência de Segurança de Munique. Não tem nada a ver com isso. Uma cimeira da NATO tem um comunicado que começou a ser negociado há 2 meses. E quando os chefes de Estado e de Governo entraram na sala, o comunicado estava aprovado em todas as vírgulas por todos os 32 países que estavam em volta da mesa. Portanto, as ameaças do Sr. Trump à entrada não têm significado nenhum, a não ser uma manifestação do seu estilo habitual. O Sr. Trump fez as declarações que entendeu fazer e que foram um bocadinho diferentes. Antes, não na sala das reuniões. Eu não estava na sala, assistia a muitas cimeiras da NATO, mas não estava lá desta vez. Mas não, ele falou... Repara uma coisa também, o que é que saiu... Vamos lá ver. O que é que saiu desta cimeira? Saiu uma declaração que tem 7 ou 8 pontos muito importantes. A começar, reafirma o artigo 5º, ou seja, a defesa coletiva, reafirma que a NATO tem que ter armamento mais forte e tem que se adaptar à instabilidade e às alterações estratégicas do mundo de hoje. Fala da Ucrânia, obviamente, o apoio à Ucrânia. Fala do Irão, que o Irão não pode ter armas nucleares. Fala dos investimentos que é preciso fazer e do tipo de armamento mesmo que é preciso, que a NATO tem que ter, mas no fundo reforça aquilo que é a NATO. A NATO é uma estrutura que tem uma sólida afirmação política, um comando militar muito bem estruturado e que... não só os comandos militares, mas nos Estados-membros também, e tem ou procura ter um armamento adequado às ameaças. Esta cimeira foi lida... Repare, para que é que serve um comunicado da cimeira? Para quem nos está a ouvir perceber qual é o alcance disto. É um comunicado para os Estados-membros, ou seja, para os governos e para as opiniões públicas dos países que são membros, mas é um comunicado para ser lido pela diplomacia e pelos estrategas da Rússia, por exemplo, da Federação Russa, da China, certamente, da Bielorrússia e de outros países. Ou seja, passar o sinal de que a NATO, apesar de tudo, continua unida. O sinal foi seguramente passado, que a NATO continua unida, que os países são solidários também nos custos, o que se chama o burden sharing, que a NATO reafirma o artigo 5º,
E mais, diz, e isso para Portugal também interessa, no próprio comunicado, dá a entender que tem que se reforçar o pilar europeu da NATO. Ou seja, tocaram em todos os pontos que são fundamentais para a vida futura da Aliança Atlântica. Mas para os países europeus que Donald Trump tem ameaçado com a urgência de reforçarem a sua aposta em defesa, isto significa o quê? Ganhar tempo para os investimentos que claramente estão atrasados, é isso? Vamos lá ver. Quem disse aos europeus que tinham que gastar mais dinheiro na NATO foi o presidente Obama em 2014. Notou-se menos, apesar de tudo. Nenhum tinha cumprido. Sim. Nenhum tinha cumprido. A não ser, porventura, a Grécia. Depois insistiu-se agora nos 5%, que no fundo não são 5% do PIB em despesas de defesa. São 3,5%, mais 1,5% para infraestruturas e outras. E cada país, vamos ver também, o seu general poderá falar melhor disso do que eu, cada país põe nas despesas da defesa aquilo que quer. Por exemplo, Portugal põe até salários... Sim, põe as pensões dos... Sim, exatamente, põe e pode fazê-lo. As pensões não põem todos, mas os vencimentos põem todos. Vai custar dinheiro? Vai, com certeza. Vai custar dinheiro? Vai. Mas nós temos que cumprir aquilo a que nos comprometemos sendo parte da Aliança Atlântica. É verdade. Sr. General, para quem, enfim, está de fora, tal como o Sr. Embaixador, o Sr. General também já esteve na NATO, mesmo em Bruxelas, colocado, o meu tema é, os países europeus estão a começar a trabalhar em duas pistas, ou seja, a pista da NATO, mas ao mesmo tempo ter as suas próprias, percebendo que vão ter que tratar um pouco mais das suas próprias vidas em termos de defesa? Necessariamente. A NATO, quer dizer, o comunicado toca exatamente como foi referido, na necessidade da componente europeia. E a componente europeia significa que é preciso investir naquilo que não se investiu durante vários anos. Quer dizer, nós, pela primeira vez, ao fim de 14 anos, estamos a acertar os 2%. E, eventualmente, a avançar para os 3,5% e depois para os 5%, embora haja aqui dois aspectos que todos os países praticam, quer dizer, o chamado custos agregados de defesa, onde o e-mail cabe tudo, cabe até um aeroporto, Mas para os portugueses convém perceber que estamos a falar de níveis de despesas, normalmente, que é o que se gasta em saúde ou educação, etc. São coisas mesmo muito pesadas do ponto de vista orçamental. Em custo orçamental, portanto, em termos nacionais, nós vamos fazer um grande investimento. E temos visto isso nas declarações que têm sido feitas. Aliás, têm sido feitas não só pelo Governo, que diz que vai investir 5,6 mil milhões de euros em equipamentos, como temos ouvido falar da parte da indústria que diz que realmente a indústria está interessada nesse investimento. E eu, quer dizer, que não posso de maneira nenhuma criticar o investimento que é feito em novos sistemas de armas, e porque isso realmente é uma necessidade dos três ramos das Forças Armadas. E repare, esse investimento tem que ser um investimento equilibrado. Nós falamos em F-35 para a Força Aérea, falamos em novas fragatas para a Marinha, e nos europeus, e no Exército, o que é que vamos falar? Em drones? Quer dizer, há realmente uma vasta, digamos, um vasto leque de necessidades de sistemas de armas que são necessários. E portanto, só posso concordar com isso e chamar a atenção que isso é realmente um investimento que tem que ser feito até para credibilizar a nossa posição no seio da Aliança. Mas tenho aqui um mas. E do ponto de vista dos recursos humanos, o que é que estamos a investir? Porque uma coisa é realmente o hardware, mas não tenhamos ilusões. Não há novas capacidades sem recursos humanos. E enquanto nós tivermos umas Forças Armadas que estão, enfim, do ponto de vista matemático, apontadas para 30 mil ou 32 mil e que neste momento têm 23 mil e esse objetivo não é atingido e não chega para responder a essas necessidades, o sistema de forças necessita de muito mais. Enquanto nós nos mantivermos nesta posição de que investimos no equipamento, mas estamos passivos em relação aos recursos humanos, estamos a correr um sério risco. Portanto, ou seja, corremos o risco de gastar muito dinheiro, fazer grandes investimentos e depois não continuar sem manter uma capacidade de resposta. Exatamente, é que nós temos de ter a noção do seguinte, nós temos de ter uma coerência muito grande entre três aspectos estratégicos. Os aspectos estruturais, organização, infraestruturas, tudo isso, os aspectos genéticos e os aspectos operacionais. E uma pequena potência tem que ter esta noção de que, do ponto de vista operacional, quer dizer, para executar uma estratégia operacional, tem que ver o que é que pode obter e manter para que essa estratégia possa executar. É muito fácil dizer aos Estados Unidos ou dizer
enfim, à Rússia, que nós queremos, enfim, um determinado sistema de armas para obter um determinado objetivo operacional. Nós não temos essa capacidade. Nós vamos ver o que é que podemos obter e manter e operar e desenvolver a nossa estratégia operacional dessa forma. De quanto tempo é que precisamos para reforçar verdadeiramente o nosso efetivo militar? Olha, eu vou utilizar os termos que têm sido aplicados ou divulgados a nível da imprensa quando se fala em novas capacidades para a Ucrânia ou para outro país. 5 a 10 anos em termos europeus. Nós entre 5 a 10 anos, até porque não conseguimos motivar a nossa juventude para vir para as Forças Armadas amanhã. Portanto, isto é um trabalho que tem que ser feito, é um debate que tem que ser feito do ponto de vista pedagógico junto da sociedade, pelo Governo, necessariamente, pelas Forças Armadas e também junto da sociedade civil, porque, quer dizer, não basta dizer, nós aumentámos os vencimentos das praças. As praças continuam a não vir. Quer dizer, é preciso motivar os recursos humanos para que venham para as Forças Armadas. Repara, há dados que são objetivos e que são brutais. Eu falo por aquilo que se passou comigo quando eu estava no ativo. No ativo, em 2011, o Exército tinha 24.500 homens, 13.500 praças. Hoje o Exército tem menos de 13.000 homens e 5.000 praças. Portanto, temos aqui um longo caminho para percorrer, não é só para gastar dinheiro. Há realmente aqui um grande caminho a percorrer do ponto de vista da sensibilização da sociedade, da necessidade da valorização das Forças Armadas, torná-las atrativas a todos os estratos da sociedade portuguesa, dizer que realmente aos jovens que vir para as Forças Armadas é uma forma de valorização e há realmente inovação e modernidade nas Forças Armadas, para que realmente nós possamos, de uma forma natural, de uma forma, digamos, consistente e sustentada, investir em equipamentos e ter pessoal para operar. Senão, entramos num problema complexo, que é realmente um investimento forte em sistemas de armas E depois não há... e depois não é temos que ver como é que os sim. vamos utilizar. Vítor, tu estiveste a acompanhar a Cimeira em Ankara, o primeiro-ministro português comprometeu-se com um investimento de 2,5% do PIB, não é? 2,1% mais cerca de 1% para as infraestruturas. Tu sentes que o Governo apresenta este compromisso com a noção de que ele é realista ou achas que isto de que o General estava a falar, portanto a falta de efetivos nas Forças Armadas, é algo para que o Governo português está alerta e com algum programa, algum projeto para dar a volta a isto? Bom, sim, eu acho que o Governo tem sido realista na progressão, da forma como quer atingir os objetivos, e já na Cimeira do ano passado, Luís Montenegro, depois nas perguntas com os jornalistas portugueses, eu perguntei-lhe em 2029 onde é que ele queria estar, no tipo de gastos, e ele disse que não ia chegar aos 3%, que ia ficar nos 2 pontos qualquer coisa. E isto poderia demonstrar, por um lado, falta de ambição, mas também mostra realismo, tendo em conta o país que somos. E este ano, Portugal foi para a Cimeira com 2,01 conseguidos a grande custo e com muita contabilidade, vou-lhe chamar criativa, assim, o Governo não gosta. Os outros países também fazem. Também fazem, porque nós entramos, puramente defesa é 1%. 1,1%. Depois, muitas despesas são de outros ministérios. Pensões, negócios estrangeiros... Hospitais? Não, isso é infraestruturas. A isso GNR, okay, a parte sim. da GNR que tem treinamento militar. E, portanto, há uma série de despesas que a NATO assume como... Portanto, não é contabilidade criativa no sentido de inventarem despesas que a NATO não aceita. Mas é encontrar dentro daquilo que são as despesas do Estado português coisas que a NATO possa aceitar. E assim chegamos lá, faça-se justiça, com uma parte que é verdadeiramente aumento de defesa, de despesa em defesa, resta saber a parte da defesa que foi verdadeiramente executada. Agora, do ponto de vista da Cimeira, discordar aqui um bocadinho do Sr. Embaixador, o comunicado foi aprovado, como sempre, como o mínimo denominador comum e para servir para amarrar os países todos, incluindo os Estados Unidos, a tudo aquilo que não fosse a retórica do Sr. Trump. Divisiva. E quando ele entra na Cimeira, em linguagem futebolística, com os pés e para vermelho, quer dizer, não se falar da Groenlândia. A falar da Groenlândia e desses malandros dos países que não nos ajudaram no Irão, leia-se os maiores países europeus, não é? Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha, todos expressamente visados do ponto de vista negativo para a ação dos Estados Unidos, que não consultaram os aliados antes de fazer a ação. Referindo a Dinamarca como um país que não ajuda a Groenlândia, que teria muito melhores mãos nos Estados Unidos, e, pouco notado,
referindo que os países pequenos só deixaram passar os aviões nas bases porque são muito vulneráveis e, coitadinhos, têm que deixar porque não podem outra coisa. Não sei se Portugal está metido nesse rol, que ele não explicou, e o governo português também não se sentiu. Claro. Mas não é um bom começo. E, considerando o sucesso e o amor na sala... E no fim falava de amor na sala. No amor da sala, que aquilo foi tudo muito bem orquestrado e feito pelo Sr. Marco Rutte e pelas equipas diplomáticas, que o objetivo desta cimeira era não deixar o Sr. Trump estragar aquilo tudo. O sucesso da cimeira significa que ela não foi um sucesso completo, ou seja, só é um sucesso por não ter sido uma desgraça. Há uma evolução nesta cimeira em relação à cimeira da Haia, que foi do ano passado. Que foi a do ano passado, em que se definiu os 3,5% em defesa mais 1,5% nas infraestruturas. E, aliás, o Primeiro-Ministro depois fez ali uma jogada português, que é dizer que já vamos investir quase 1% nas infraestruturas e já temos quase 1% em infraestruturas. Isso é fácil qualquer país cumprir, porque isto tem obras em curso, isso tudo. Sim. Portanto, essa parte é fácil. E foi uma coisa inteligente. São infraestruturas que têm que ter utilização dual, não é? Civil e militar. Mas, quer dizer, a civil e militar é se tu tiveres uma linha de caminho de ferro nova, feita, sabe, Portugal-Espanha... Sim, portos... Porque tu precisas de ligação para fazer uma ação militar, precisas de comunicações logística para que as coisas funcionarem. Claro, isso é verdade. Mas para dizer que... Portanto, tu achas que o sucesso da cimeira foi exatamente o facto de se conseguir evitar que fosse um enorme fracasso. Mas depois há partes em que, de facto, há uma evolução. E, por exemplo, a Ucrânia não é óbvio estar no comunicado. Em Haia não estava no comunicado. E este ano há uma evolução, está. Este ano está. O Sr. Trump, outra evolução positiva, para não estar só aqui a enfatizar os aspectos negativos, falou na possibilidade de a Ucrânia fabricar sistemas Patriot de defesa antimíssil, o que é um passo importante, embora fazer uma fábrica de Patriot na Ucrânia é uma coisa para durar anos. Mas não deixa de ser um sinal. Outro, 2 pontos que eu acho que são um pouco falados, mas muito importantes, é a declaração sobre o Irão. Quando no comunicado aparece o Irão e refere que o Irão não pode ser uma potência nuclear e que o Estreito de Hormuz tem que ter circulação aberta, isto compromete todos os países da NATO com estes 2 fatores, o que significa que pode facilitar os países a ajudarem os Estados Unidos. Eu acho que isto deve ter sido uma exigência dos Estados Unidos por troca com a Ucrânia e talvez com a questão da inteligência artificial. Diz que os países da NATO têm que desenvolver sistemas de inteligência artificial avançados quando o Sr. Trump proibiu, há bem pouco tempo, a utilização dos mais sofisticados modelos, por exemplo, da Anthropic. E, portanto, há mais coisas a dizer sobre a cimeira, mas acho que... O essencial foi isto e, claro, a parte da indústria também, porque o Sr. Rutte organizou lá um evento, tipo Festival da Canção, para... a indústria. Foi os talking points de que o Sr. Embaixador estava a falar, aquilo foi uma coisa organizada para ter efeito mediático, com negócios que são interessantes do ponto de vista desta mudança que está a ser feita, que é, os maiores negócios apresentados são de empresas europeias, que é aviões de surveillance, que é os GlobalEye da sueca Saab, para substituírem os AWACS americanos, e que já são velhos, e também um derivado do avião Airbus 400M, que é Airbus, um consórcio europeu, também para a Europa tem uma fragilidade, é o transporte estratégico, e também para mitigar essa questão. Lívia, tu achas que foi uma cimeira histórica pelo sucesso que o embaixador Martins da Cruz disse, ou mais também pelo que disse o Vítor? Por não ter sido um descalabro. Eu não sei se nós não estamos a usar os nossos critérios de avaliação de modo desadequado, ou seja, os critérios de avaliação que nós insistimos a usar aqui na Europa são aqueles que respondem às últimas 8 décadas que nós vivemos num determinado contexto
que não é o contexto que estamos a viver. E eu acho que continuamos a ter este problema, que é um problema que tem uma dimensão cultural, que aliás se liga também com todas as questões que o Sr. General referiu aqui, nomeadamente em relação à carreira militar não ser tão atraente para as novas gerações. Acho que a cimeira em Ankara foi a cimeira, de alguma maneira, por um lado era possível e por aquela que tinha que ser. Em tempos como os tempos que nós vivemos, do ponto de vista da geopolítica, onde temos Apesar de tudo, foi uma cimeira, já não falo da Ucrânia, já são todos que continuam a coisa. Mas poucos meses depois de uma guerra no Irão, onde houve uma ruptura no sentido de uma discordância evidente e pública entre os Estados Unidos e alguns aliados europeus. Mas foi agora, não foi uma coisa antiga, foi agora mesmo. Mas ao longo da história da NATO isso aconteceu Eu sei que aconteceu, só que agora tinha acontecido mesmo, estava quente ainda. Não sei, é isso que eu acho. Acho que não. A questão é que eu acho que nós continuamos a viver isto com uma paixão, como na verdade, quer dizer, o nosso ponto de referência é sempre aquilo que foram as relações transatlânticas, que na verdade são sempre também uma ideia mítica do que foram as relações transatlânticas, porque ao longo das décadas as relações transatlânticas tiveram pontos altíssimos e pontos baixíssimos. A questão da intervenção no Iraque, em 2003, por exemplo, foi uma questão que fraturou completamente as relações internacionais, não é? Mas de uma maneira brutal, não é? Parece que nós nos esquecemos isto. Portanto, vamos lá ver, isto não é uma organização... Mas agora tens um dado novo, que é ter líderes europeus a falarem de uma independência estratégica e de segurança e de defesa da própria Europa, não é? É como se começasse a imaginar uma NATO sem Estados Unidos, coisa que neste momento é impensável. Eu acho que essa não mas há líderes europeus que já falam disso, não é? Isso é uma ficção ou tu achas que faz sentido? Não, eu não acho que isso seja uma ficção. E acho que isso é até uma designação para uma coisa que é bastante óbvia, que é mais do que o burden sharing, que o senhor embaixador no princípio da sua intervenção falou. Eu acho que a questão agora que está sobre a mesa na NATO, e isso tem sido muito referido, é a questão do burden shifting, que é diferente. E, portanto, a autonomia... O burden sharing é a divisão das contas, da conta, digamos assim. O burden shifting é, na verdade, há aqui um reequilibrar nos dois pilares. Portanto, shifting é um balanço do fardo para os dois pilares que constituem a relação transatlântica. O essencial do fardo não continuar a estar unicamente sobre a responsabilidade dos Estados Unidos, mas está claramente a passar para os europeus. E a passar a uma velocidade... É passar a divisão da despesa para a divisão das tarefas. Das tarefas também, mas da responsabilização, que não é só uma coisa, digamos assim, contabilística também. E mais, mesmo do ponto de vista contabilístico, aquilo que nós estamos a ver é que esta NATO 3.0 está a obrigar que os canadianos e os europeus aumentem as suas despesas em defesa, digamos, core e os investimentos, digamos assim, na área da defesa, mas está a obrigar que isso seja feito não apenas por uma razão, enfim, de contabilística, lá está, mas numa velocidade e numa aceleração que obriga a encontrar um equilíbrio, que é um equilíbrio inexistente já há imenso tempo. Isto para dizer mas, Olívia, como isso vai demorar tempo, também está a obrigar a Europa a gastar dinheiro a comprar armamento aos Estados Unidos. Portanto, também há aqui um interesse do próprio Donald Trump, não é? Mas eu gostava de dizer isto, que é uma coisa que nós não temos capacidade de responder à Europa de um dia para o outro. Uma grande parte dos países europeus estão a aumentar os seus gastos na despesa a uma velocidade e uma percentagem do PIB maior que os Estados Unidos. É isto que nós estamos a falar agora neste momento. Qual é a percentagem dos Estados Unidos? É 3,5%. Nós temos boa parte dos países do flanco leste da NATO a gastar, como por exemplo a Polónia, os países bálticos, não é? A gastar 4% ou mais do que 4%. Portanto, é isto que eu estou a dizer que é o burden shifting. Porquê? Porque, na verdade, goste ou não se goste, a Europa esteve sem fazer nada neste domínio. Claro que também teve por uma razão cultural. E eu queria mesmo aqui pegar nesta questão cultural. O que é que te chamas de uma razão cultural? A questão cultural é esta questão que o Sr. General estava a dizer. Porquê é que uma carreira nas Forças Armadas, porquê é que uma carreira militar não é uma coisa atraente para as novas gerações? Porque, de facto, o olhar democrático sobre a questão militar é um olhar muito ingrato. É um olhar, para já que parte de uma base que é a democracia funciona, digamos assim, numa lógica que é uma lógica não hierárquica, não é? É isso que é a democracia. Ora, ao contrário, as Forças Armadas, do ponto de vista, do seu funcionamento, tem que ter uma linha de comando e tem que ser hierárquica. Pronto. Depois é verdade que nós aqui na Europa, sobretudo com a experiência extraordinária que vivemos da integração europeia, esquecemos rapidamente, há um problema também de memória. A cultura tem a ver com memória histórica. Esquecemos também daquilo que são os problemas históricos, de facto, das guerras. E ainda bem que isso aconteceu. Mas estas gerações agora, de facto,
não têm mesmo essa sensibilidade. O que não quer dizer que não haja um modo de explicar para já a relevância, porque nós estamos a trabalhar ainda, e sobretudo em países como é o caso de Portugal e na Europa, quando estamos a falar das questões militares, nós estamos a falar de questões de defesa, não é de questões de guerra. Ou seja, o que é importante? É ter forças militares... Defesa e segurança, tens que fazer essa também pedagogia. numa lógica da dissuasão. Sim. Eu estou a dizer isto com conhecimento de causa. Eu tenho um filho que é militar, não é? Que é dos poucos da geração dele que optou por fazer uma escola militar e hoje em dia é oficial, enfim, no primeiro escalão da carreira militar, mas que está a fazer. E, portanto, eu vejo na cabeça dele o que é atrativo. Eu vejo a qualidade da formação. É muito importante, de facto, como foi dito aqui, todos os equipamentos novos que vêm, mas eu percebo também que, de facto, sem recursos humanos e, sobretudo, sem recursos humanos, com uma formação absolutamente necessária do ponto de vista técnica, humana, etc., e sem um enquadramento político necessário, é o problema cultural também. De facto, isto não acontece. Sim. Hoje em dia, para termos militares qualificados nas Forças Armadas, isto não é, as pessoas não podem pensar no que acontecia antes, quer dizer, que não são botas no terreno e saber usar uma espingarda. A maior parte das posições, desde as praças, são altamente tecnológicas. Claro. E formar um técnico que está a dar, um técnico que trabalha no navio, alguém que trabalha, por exemplo, com as viaturas novas do Exército, alguém tem que ter uma formação que, quando se vai embora, o problema às vezes não é captá-los, é deixar que as pessoas não se vão embora, até mesmo ao nível de oficiais. Embora a prenda que o Sr. Erdogan deu aos líderes que estiveram presentes na Cimeira da NATO foi uma arma, não é? Eu acho que aquilo era para agradar basicamente ao Sr. Trump e aos seus assessores. Mas, Ângela, posso só dizer uma coisa? Porque o ponto é este, é que nós estamos a pensar nestas questões militares e nestas coisas da defesa como se fosse uma coisa de escalada militar e o que nós queremos é entrar na guerra. Não é disso que se trata. Sim. Não é. Do que se trata é da questão da defesa. Da defesa e da assim. segurança. Mas deixa-me perguntar então uma coisa sem E embaixador. de evitar a guerra, claro. Subjacente a tudo isto está a ideia de que há uma ameaça da Rússia sobre os países europeus. Aliás, a Lívia estava a falar da percentagem que os países bálticos investem em defesa. É bastante superior à nossa e à dos próprios Estados Unidos e não será, por acaso, tem que ver com a proximidade. Esta ideia da ameaça russa é para levar a sério ou há aqui uma certa ficção nisto? Claro que é para levar a sério. Claro que é para levar a sério. Pergunto aos ucranianos se não é para levar a sério. Mas deixe-me dizer, achei muito interessante a expressão do burden shifting, que é uma expressão típica de think tank. Claro. E típica do balance também das organizações internacionais. Quando o Sr. General e eu estávamos na NATO há 20 e muitos anos, já se falava do reforço do pilar europeu da NATO. Sim, claro. Claro, isso é que é o que agora chama o burden shifting. Vamos ver. Isso tem a ver com Portugal, a sua pergunta. E vai-me permitir que traga a posição de Portugal agora para a mesa, que é o seguinte: nós esquecemos muitas vezes Portugal, de um ponto de vista político e de um ponto de vista económico, é um país europeu. De um ponto de vista geoestratégico, é um país atlântico. O que significa, levado às últimas consequências, que Portugal não tem, neste momento, nenhuma alternativa à NATO. Nós não temos nenhuma alternativa. E por isso, nós precisamos dos Estados Unidos para defender o Atlântico Norte. Vamos Sr. Embaixador, acha que aquilo que o Presidente Macron anda a defender, que tem uma linha diferente da do Secretário-Geral da NATO, portanto ele acha que se deve... Da defesa europeia? Sim. Primeiro, a autonomia estratégica ainda não passou do papel. Tanto quanto eu saiba, bem dedicou o Sr. Draghi 10 ou 12 páginas no seu na sua famosa proposta, o capítulo da defesa. A proposta tem 2 anos e meio, não passou do papel ainda. A autonomia estratégica europeia não passou do papel. E se por absurdo um dia houvesse uma defesa europeia, um sistema de defesa que substituísse a NATO, era seguramente para se concentrar no centro e no leste da Europa e nunca no Atlântico. Nunca no Atlântico. Nós não temos neste momento, Portugal não tem nenhuma alternativa à NATO para a nossa defesa e para a nossa segurança. Para os Estados Unidos, e seja, desculpe só dizer, seja qual for a administração nos Estados Unidos, não fomos nós que a escolhemos, foram os eleitores americanos. Claro. Portanto, temos que tratar com ela. Eu gostava aqui de acrescentar aqui um aspecto que vem na linha do que foi acabado de dizer. Mas o Sr. General, por acaso, há bocado dizia-nos que acha que esta ideia da ameaça russa é um bocadinho ficção.
Bem, não é ficção. A premência da ameaça é que é uma ficção. Exatamente. Mas que a Rússia é uma ameaça, quer dizer, isso não há dúvida nenhuma. Mas a ameaça tem dois componentes, capacidades e intenção. Há a intenção da Rússia invadir a Europa amanhã. Quer dizer, não faz sentido um discurso em que nós dizemos que a Europa não tem, que a Rússia não tem capacidade para avançar na Ucrânia, que está de rastros da sua economia, que não tem capacidades, e depois no dia seguinte dizer que é preciso armar porque vêm os russos. Portanto, isto é aqui um discurso que não é coerente. Mas eu gostaria de pegar num aspecto que aqui foi referido relativamente ao burden shifting ou burden sharing. Eu, como defensor intransigente da NATO, a mim agrada-me nesta declaração a referência ao artigo 5º e, portanto, isso é muito importante. Aliás, logo no primeiro ponto. Logo no primeiro ponto. Mas não posso esquecer que a coesão da NATO tem 3 pilares fundamentais. O burden sharing, que é realmente o pagamento da repartição dos custos, a coesão política, e aqui vamos ver, e depois o cometimento de forças, quando é necessário por parte da NATO. Ora bem, aqui é que está uma questão que deixa algumas interrogações no espírito europeu. É que o documento que saiu da Cimeira é realmente apelativo, dizendo que, enfim, está tudo muito bem, mas não afasta as dúvidas de que, se houver um problema, o cometimento dos Estados Unidos é tão imediato como nós esperamos. Nós podemos ter, e aliás essa é que é a dúvida, é se realmente estamos a lidar com um aliado que se empenha no artigo 5º imediatamente, ou se realmente vai pensar 2 vezes e vai fornecer material, sobretudo quando se fala na NATO 3.0. O que é que isso significa? Defesa convencional para a Europa, o chapéu nuclear para os Estados Unidos, mas quer dizer, mas as guerras não começam do ponto de vista nuclear, felizmente. Começam do ponto de vista convencional. Portanto, aqui alguns espíritos interrogam-se, bem, mas se acontecer uma provocação, se acontecer alguma coisa, os Estados Unidos estão realmente numa postura de cometimento, de coesão política e de cometimento de forças que respondem como nós esperamos em relação ao ponto 1 do comunicado? Ou temos dúvidas? Esta é a grande questão. Quando as declarações do Peter Hegseth diz que vai retirar 30 mil militares, 150 aviões e que a 3.0 é realmente rever a postura americana do posicionamento das suas forças na Europa dentro de 6 meses, é legítimo que nós tenhamos algumas dúvidas. Portanto, é necessário realmente fazer alguma coisa do ponto de vista do investimento. Portanto, os países não podem pôr isso de parte. Agora, eu estou com o Sr. Embaixador, quer dizer, por muito que nos custe, por muitas dúvidas que temos, prioridade à defesa da NATO, prioridade à defesa do artigo 5º. E realmente não sermos eco, digamos, não sermos caixa de ressonância de algumas posições que apontam que é melhor a autonomia europeia não existiu, Sim, nunca funcionou. Claro. E do ponto de vista nacional, isso é um desastre. E sobretudo num contexto de importante referir aqui uma coisa que tem a ver com o que o Sr. Jornal estava a dizer, que disse o Sr. Embaixador, que é a questão da defesa do Atlântico. No dia 18 de junho, os ministros da Defesa assinaram um pacto para a defesa e segurança do Atlântico. Foram 10 países, agora juntou-se a Espanha, não estavam os Estados Unidos. E, portanto, Canadá e 10 países europeus, incluindo Portugal. E isto é o quê? Já é um sinal do chamado burden shifting, porque todos os aliados europeus o que queriam era ter os Estados Unidos como eles continuaram a ter, e como nós, portugueses, queremos, ou a maioria dos portugueses, porque por acaso a NATO tem muito boa impressão na nossa opinião pública, mais acima do que na maioria dos países. O problema aqui não é os países europeus quererem estar aliados aos Estados Unidos. É os Estados Unidos querer estarem prontos para defender... E uma falta de capacidades europeias. Europa. Exatamente, mas a questão aqui é que a Europa já percebeu que tem este tipo já percebeu que sem Estados Unidos vai ter que fazer alguma coisa. Há um relatório do Instituto Kiel alemão que é absolutamente assustador pelas necessidades que a Europa tem de defesa e que precisa de fazer para poder defender seus Estados Unidos. Em relação à Rússia, é óbvio que, às vezes, fala-se disto um bocadinho como se a Rússia agora viesse de São Petersburgo até Lisboa com a tropa aí a invadir e a tomar conta da Europa. Não é assim. Pode haver ataques aos Bálticos e à Polónia e eles sentem verdadeiramente o respirar do urso nas suas costas, assim como os países nórdicos, os finlandeses, os suecos, os dinamarqueses. Porquê? Porque as coisas acontecem. Há uma coisa que a guerra hoje é diferente. Há uma coisa que se chama guerra híbrida, claro, que os ciberataques, a desinformação, a contra-informação e
os cortes e as interferências nos cabos submarinos no norte da Europa e no Atlântico. Sim. O ano passado, há um estudo que foi divulgado agora pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, agora durante a Cimeira da NATO, em que eles contabilizaram pelo menos 140, 143 incursões de drones registadas, sobretudo nos países nórdicos, em 13 países, e portanto, isto não são ataques... E chegaram a Bruxelas, não é só... Pronto. Chegaram a Bruxelas. Isto serve para quê? Serve para a Rússia perceber qual é a capacidade de resposta que os países têm. Está a fazer um teste, essa pergunta, Está a fazer um teste. Deixa-me só, Está a falar esta à pergunta, Lívia, na verdade, pressupõe que nada está a acontecer, que está tudo calmo, que estamos aqui numa escalada de tensão e que eventualmente a Rússia vai atacar, e quando nós pensamos atacar, é atacar do ponto de vista convencional como era antigamente. Como o Vítor acabou de dizer, as guerras já não são assim hoje em dia. Sim. A Rússia, obviamente, já está a atacar em vários domínios. É por isso que nós falamos, de facto, das guerras assimétricas, das guerras híbridas. A guerra hoje em dia já não se faz só, digamos assim, no território geográfico, não é? E como é que se passa isso para as opiniões públicas dos países europeus? Porque isto tem um impacto orçamental brutal. Há políticas sociais que, obviamente, vão ser afetadas por aquilo que vão ter que ser os gastos em segurança e defesa. Como é que se faz essa pedagogia junto às opiniões públicas? Ângela, eu acho que isso é uma grande responsabilidade dos governos. E eu acho que o que aconteceu até há pouco tempo na Europa, agora talvez esteja a mudar ligeiramente, mas mesmo assim, por exemplo, cá em Portugal eu não acho que seja evidente, os governos têm a responsabilidade de explicarem no seu discurso e na sua narrativa constante porque é que, na verdade, também tem que haver essas transferências, não é? Porque é a realidade que impõe que isto seja feito. Ou seja, não é aqui apenas uma coisa teórica, não é apenas a construção de cenários e a resposta à construção de cenários que são meramente teóricos, e esses acontecimentos têm que ser noticiados, como aliás... Mas isto é um bocado a contradição que o Sr. General... E muitos são mais para o leste norte da Europa, portanto nós estamos muito longe. Mas por uma questão muito simples. Não há dúvida que houve incursões de drones. Porquê é que não batemos os drones? Pronto, e depois outra coisa, que é, o que é que está a ser... Porquê é que não batemos os drones? Não conseguimos, Sr. General. Porque não conseguimos. Sr. General, em termos de defesas... Como é que abatemos aqueles drones daquele tamanho? Mas acho que uma das grandes vulnerabilidades da Europa é não ter defesas aéreas e não poder responder. É uma das grandes vulnerabilidades. No último ano aconteceram duas coisas que deixou a NATO em estado de choque e que só se soube porque houve notícias na imprensa que alertaram para isto. O problema da nova guerra dos drones, não é? É que aqui em Troia, em setembro do ano passado, os ucranianos, com a sua equipa nos vermelhos, afundaram uma fragata inglesa. Também o ano passado, em maio, um exercício na Estónia, 10 operadores de drones ucranianos neutralizaram 12 mil tropas da NATO. É evidente que os senhores não sabem melhor isso do que eu, os exercícios servem exatamente para se perceber e testar estas coisas. A verdade é que a NATO e o Ministro da Economia, o antigo Ministro da Economia da Ucrânia, esteve em Lisboa agora em abril e disse a Europa não está preparada para a guerra de drones, a NATO não está preparada para a guerra de drones, e uma das coisas que saiu desta cimeira da NATO foi, apesar da Europa tem o projeto da muralha de drones, e agora a NATO tem o Drone Edge Project para também ter meios e para contrariar e para desenvolver na NATO estas capacidades que estão ultra-desenvolvidas na Ucrânia e na Rússia. Por necessidade. Por necessidade. Mas nós vamos ter no futuro que lidar exatamente com isso, como aliás fizemos ao longo da história. Isto é um processo que da aprendizagem contínua, não é? Exatamente. Claro. Quer dizer, há duas leis fundamentais na guerra. Que acompanham o desenvolvimento tecnológico. A lei da semelhança e a lei da inovação. Todas as guerras começam como terminou a última. E depois há a inovação a funcionar. E nós sempre lutamos com isso. Quer dizer, a tecnologia é um elemento adicional da força. Há que o neutralizar. E nós já estamos a ver, já falámos em drones, mas não falou, por exemplo, nas armas antidrone, que já estão também a ser tratadas. Também estão a ser, exatamente. É preciso realmente tratar disso. E nós vamos viver no futuro com drones e antidrones. Exatamente. Vai ser mais um dado do conflito. Falaram muito, a professora falou muito da guerra híbrida. Sim, eu acho que sim. Eu não excluía, e acho que não deve ser excluída, a possibilidade da Rússia poder vir a usar
sobretudo se as coisas começarem a correr muito mal na Ucrânia, usar uma arma nuclear tática. E eu queria saber, claro. nessa altura, e o seu general pôs aliás, muito bem a julgo que questão, tem em Kaliningrado o que é também. que vão fazer os Estados Unidos? Claro. Porque no artigo 5º, temos de ser também muito claros nisso, quanto à disponibilidade do artigo 5º. Se houver um ataque da defesa coletiva, cada país elege as forças que atribui. Claro, claro. Não é automático. E dentro do processo democrático do próprio país. Democráticos que são democráticos. Sim, está bem, claro. Mas no caso português... Desculpe lá, a democracia não é chamada para questões de defesa. Não, também é. Não no é. caso Desculpe lá, português, não é. o Parlamento tem que aprovar, a Assembleia da República tem que aprovar o envio das forças, isso é um certo? sistema de decisão interna. Pronto. Não tem nada a ver com o combate e com portanto, com os meios atribuídos. e se for a atribuição de determinados meios ou determinadas forças que não são aquelas que a Assembleia da República... Isso é um problema de cada país. Mas isso quer dizer que não é automático. Temos que ser mesmo, isto. nós temos que acabar o programa. Só dizer aquilo 10 segundos, então. Para não deixar o ONU apenas nos Estados Unidos, no caso, enfim, desse cenário nuclear, claro. e o que é que fazia Paris e Londres? Sim. Que não têm armas táticas. Exatamente. E Faziam a mesma Londres tem que coisa, pedir não é? autorização É uma boa aos Estados Unidos para as usar. Só a primeira página do Expresso, muito rapidamente. Vamos à capa do Expresso. A manchete diz-nos que a reforma dos hospitais falhou todas as metas prometidas. As unidades locais de saúde criadas pelo PS aumentaram gastos sem garantir mais acesso. O governo atual, criticado por mudar os dirigentes do SNS, e a ministra aguarda uma avaliação internacional para tomar mais medidas. A grande foto da capa do Expresso é do ministro da Educação, que tem estado a viver uns dias de brasa e que tem no dia 17, próximo dia 17, como um cutelo sobre a cabeça. O governo usou a plataforma digital que já tinha decidido substituir. Os alunos e os pais dizem ter perdido a confiança no sistema e ameaçam com a enxurrada de pedidos para rever as provas. Temos também a notícia de que o presidente da CRESAP arrasa os concursos no Estado. Damasceno Dias defende que é preciso controlar os concursos para as chefias intermédias. Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.